Salve nação, saudações rubro-negras! Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Tite com o César Sampaio. Vamos ver aí o que eles falaram depois do empate contra o Palmeiras e conquistamos um ponto fora de casa, né, galera? Este ponto aí é importante, hein? Lá na frente faz a diferença. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Flá TV, link na descrição como créditos. Vamos lá, simbora. Supercopa com 7 gols. Por que a partida de hoje, mesmo com tantos jogadores de seleção brasileira, de seleção uruguaia, não fluiu? E se você acha até da parte da arbitragem, picotou demais o jogo, faltou sensibilidade, para um jogo tão grande como esse, de grandes equipes, poderia ter fluído e apresentado um espetáculo mais solto. E até poderia ter sido também uma vitória da marcação das duas equipes. Boa noite. Pega a parte da tua pergunta e tu dissesse as respostas dela. Primeiro, é um gramado onde proporciona velocidade, uma hora acrescenta isso. A arbitragem também num nível melhor. Não é só porque eu tomei cartão amarelo, tem que ter um critério estabelecido para as duas. E foi a supremacia das duas equipes do processo de marcação, de contato, com dois modelos diferentes em cima da criatividade. A criatividade que teve nos poucos momentos das duas equipes, ela não teve a conclusão. Tite, boa tarde. Dmitry Budlovski, ESPN. Ainda sobre essa questão da expectativa, né, que tinha para o jogo, muitos torcedores do Flamengo ficaram surpresos, né, com a escalação, com o Pedro e o De La Cruz começando no banco. Queria que você explicasse os critérios, as avaliações que você fez para pensar com essa escalação para esse jogo, pensando na sequência do Flamengo. Bom falar contigo, bom te ver de novo. Meu respeito. Meu também. Tudo bom, Luciano? Alô, estão me ouvindo? Meu também. Quanto a não iniciarmos com Pedro e Nico, né, nós temos a avaliação fisiológica, acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações, né, do Departamento de Saúde e esse calendário árduo também, a gente fez... Iniciamos com outros atletas que, no nosso entendimento, também poderiam responder bem. Eles entraram no segundo tempo, os links já são links, sim, dentro dos minutos que nós temos aqui no Flamengo, eles já se conhecem melhor. Entendo até que, com a entrada dos dois, nós começamos a fluir um pouco mais ofensivamente. Mas é isso, foi o Departamento de Saúde que nos deu esse direcionamento. Eu reitero o que você estava falando, eu estava pedindo para chamar o Fábio, porque ele tem detalhes específicos da área, que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que é que perdem um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior também. Tite, César, aqui, à direita de vocês. Boa noite, Guilherme Xavier, da Trivela. Tite, na primeira coletiva que você deu no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, você falou que seriam 38 finais. São 38 jogos, 38 finais. Diante de todas as circunstâncias que o jogo de hoje apresentou, entre desgaste, entre gramado, você acha que o Flamengo ter saído daqui com um ponto foi um bom resultado? Resultado justo num jogo equilibrado. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. Nesse segundo tempo, você colocou uma parte do jogo, você colocou o De La Cruz e o Gerson juntos. E uma das dúvidas que a gente tinha era justamente como que fica a disposição dos dois em campo, sendo que um pode fazer a posição do outro. Aí eu queria entender de vocês, tanto para o César também,
Como que vocês agora, depois de conhecer o De La Cruz durante 3 meses de trabalho, como que fica essa disputa por posição pelo lado direito do campo? A presença do Gerson por ali faz com que o De La Cruz seja de fato um segundo volante junto com o Pulgar? Nesse jogo específico foi o inverso, né? O Gerson entrou por dentro e o De La Cruz com a flutuação, algo que ele já fez na seleção uruguaia. Porém, são jogadores que podem ser utilizados em mais de uma função, né? A gente tem esse entendimento do jogo e respeita muito isso para ver o que o jogo pede e a gente tentar sempre estar tendo recursos, né? Para que possamos não só entender o jogo, mas desenvolver soluções ofensivas nesse caso. Não estou te pressionando, só estou trazendo o Fábio porque ele está trazendo uma resposta que vocês merecem, o torcedor merece, em termos físicos, abalizada, científicos. Fábio, por favor, fale dos atletas. Fica aqui, Tite. Vamos lá, só para iniciar, gente, como informação, a gente precisa entender que o futebol está cada vez mais intenso, está cada vez mais rápido, está cada vez mais veloz. Você freia muito mais e muda a direção muito mais vezes. Tem um artigo publicado em 2015, se eu não me engano, ou 2016, que acompanhou 7 temporadas consecutivas da Premier League. 2006 a 2007 até 2012 e 2013, se eu não me engano também. Foram acompanhados mais de 1.000 jogadores. Resultado final. Distância percorrida não alterou, 2%, só 2%. Número de piques de velocidade, 85% a mais. Ações de alta intensidade, que é freada, mudança de direção, aceleração, desaceleração, 55% a mais. Tudo isso, com certeza, aumentam e muito as demandas físicas dos atletas. Isso faz com que todos nós tenhamos atenção individualizada de cada atleta. Então, lá no Flamengo, nós temos um departamento que faz uma análise bioquímica, que o Abdala, que é o responsável, o Tadashi, que é o nosso fisiologista, faz toda a avaliação de termografia, mais a minutagem de jogo, né? Então, todos os dados são compilados e nós nos reunimos para tomar a melhor decisão. O objetivo, vejam bem, não é prevenção de lesão, esqueçam disso, porque vai machucar. Todos os times machucam. A Europa toda machuca, a América do Sul toda machuca. Futebol é um esporte de excelência. Você leva o atleta ao seu mais alto nível físico. Então, por vezes, como o Cebolinha teve uma lesão miotendine agora do gastrocnêmio. Vai acontecer, principalmente agora que o calendário está congestionado. Nós fizemos o 7º jogo consecutivo. Então, com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. Isso também tem um artigo de 2005 que também mostra um aumento de 5,6 a mais quando o calendário está congestionado em comparação a quando não está congestionado. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. Não, quem tira sou eu. Tá? Decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele e ele toma a decisão, é claro, né? E nós todos estamos juntos para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Não quero dizer que todas as nossas decisões são corretas, mas eu afirmo para vocês que com certeza a grande maioria é. Então o objetivo é melhorar a performance do atleta e recuperá-lo. E nós conseguimos quantificar pelo uso do GPS que as demandas físicas começam a cair. Pelo olho do jogo, que o atleta começa a errar mais, tecnicamente, no segundo tempo, em comparação ao primeiro. Então, não é um fator, é tudo sempre multifatorial. Está explicado? Muito bem, Fábio. Obrigado. Brilhante. Próxima pergunta aqui, professor Tite. Boa, Fabião. Troca de pilotos. Agora quem tem dúvida... Querido Tite, muito boa noite. Boa noite, César Sampaio, aqui. Ótima noite. Tite, eu sou o Gil, da Rádio Superando Gigantes Esportes. Antes da sua chegada no Flamengo, a defesa do Flamengo era um caos, a gente acompanhou e sabe muito bem disso. Hoje ela melhorou muito, mas eu percebo que por baixo, ainda com bola ao chão.
Em cima, o Flamengo tem tido bastante dificuldade de tirar de cabeça ali na defesa. É algo que vocês já estão vendo, já perceberam, ou, de repente, eu não acertei na pergunta? O cara pergunta com medo. O primeiro tempo da bola aérea. São dois modelos que são vencedores. O Abel, e eu parabenizei ele antes do jogo, e parabenizo o Palmeiras, ter um trabalho tão longevo, tão vitorioso, com os atletas com uma sintonia de um modelo e abraçar, é muito difícil no futebol. Estou olhando para a comissão, é muito difícil. Então, falei isso para ele, falei isso para a presidente, em relação a tudo isso, porque para incentivar todos os clubes, a permanência é um pouquinho de corporativismo, sim. Ele é de dar tempo para que os profissionais possam trabalhar, e ele é um exemplo disso. Ele é um exemplo disso. Do nosso modelo, dos últimos 10 trabalhos, talvez o número de gols feitos e de média, só Jorge Jesus teve superior. Aliás, o Jorge Jesus tem que ter uma placa para ele. Ele fez um trabalho extraordinário e ele é referência. E até é inconcebível o cara tentar chegar nesse estágio, assim como o Abel aqui, enfim, e outros exemplos mais. Então, nós temos e melhoramos no sentido de equilibrado. Bola aérea. Nós sofremos hoje uma bola aérea num cabeceio e ajustamos numa bola parada de cabeceio. As outras todas, parece que teve uma finalização só que foi no gol, e todas as de bola aérea de cobertura, que tinha sido, nós tínhamos tomado o gol de cobertura do lateral do lado oposto em bola de inversão, porque o modelo, ele é, o próprio dito pelo Abel, ele quer aquela detalhe dos 15 cruzamentos, 15 finalizações, duelos. Roubada de bola, né? Sim, eles não querem que eu fale, mas ele externou de forma pública que tem. Então a gente tem que procurar neutralizar aquelas que são as forças do adversário. E hoje esteve bem. Tite, eu achei que hoje o Abel armou o time do Palmeiras muito forte na defesa. Você acha que isso de alguma forma dificultou a penetração do Flamengo, as armações ofensivas do Flamengo no jogo? Foi o mesmo modelo que ele utilizou contra nós. Sim, no primeiro jogo, né? Lá, né? Colocou com a entrada do Luan. Ele tem essa possibilidade, como o Tite diz, já conhece bem os atletas pelo período que trabalha juntos. Confesso que eles já estão mais adaptados a esse gramado. Enfim, com 3 zagueiros ele pode dar um pouco mais de liberdade aos alas, né, para ocuparem um espaço intermediário mais ofensivo. Que é o Flaco também. Ocupando os canais, né, os corredores entre zagueiro e lateral. Porém, nós tivemos algumas, dentro daquilo que a gente entendeu, daquilo que a gente treinou e simulou, nós tivemos algumas boas chances de implementar algo para superar isso. Um erro de passe, um ajuste, né, um domínio com a bola um pouco fora do lugar, enfim, uma falta de uma melhor decisão. Acabou no último, né, intermediário e ofensivo, acabou nós não aproveitando essas oportunidades. Porém, enfim, faz parte, né? Eles têm no seu sistema defensivo aí um dos pilares de sustentação e não é reclamar do gramado, eles estão mais habituados a jogar nesse gramado do que a gente. Tite, César Sampaio, boa noite. Analisando as redes sociais, após o empate em 0-0 com o Palmeiras, parte dos torcedores tem se manifestado decepcionada porque entendem que o goleiro adversário, o goleiro Everton, foi até mais testado que o Agustin Rossi. Talvez, se o Flamengo tivesse um pouco mais de sorte na partida, poderia ter saído com resultado positivo, e lamentam pelos 2 pontos perdidos. Há uma outra parte que enaltece o fato do Flamengo estar jogando fora de casa, no gramado sintético, contra o Palmeiras, que era apontado antes do início do campeonato como um dos favoritos e é o atual bicampeão, e comemoram o ponto somado. Qual desses 2 lados tem razão, na sua opinião? Respeito os dois. Opiniões se respeitam. E ao longo da minha atividade profissional, a gente respeita opiniões, né? Discordando. Hoje não tem mais, para mim, não tem mais o preto e o branco. Existem uma série de tons de cinza. E eu estou inserido nesses tons de cinza. Os dois têm.
Boa noite, Tite. Boa noite, César. Aqui atrás, da Marinda Eleitoral News. Próximo jogo do Flamengo é um jogo complicado também. A temporada é muito exigente. O Fábio chegou a falar um pouquinho sobre a preparação da equipe para esse jogo contra o Bolívar. Mas eu queria que vocês explicassem de novo, a partir do que foi o jogo de hoje, do desgaste que algum jogador possa ter tido para jogar agora na altitude e, querendo ou não, um jogo que o Flamengo precisa somar pontos, né, para não ter dificuldade na reta final da Copa Libertadores da América. Obrigado. Perfeito. E palavra de honra, quando eu trago o Fábio aqui, eu trago a equipe, está aqui o Bruno para comandar, é para trazer a informação científica e verdadeira. É um respeito a vocês. Sabe por quê? Porque técnico não tem que responder sobre a parte diretiva, não tem que responder sobre a parte fisiológica. Eu tenho conhecimentos como professor, mas tem uma situação abalizada. Por favor, Fábio, coloca qual é que é a programação que a gente tem, o que a gente vai ter de recuperação. O jogo, nessas consideradas altas altitudes, ficam totalmente aleatórios. Por quê? Porque nós vamos acabar sentindo, sim. Quanto mais você sobe, menor é a densidade do ar. E aí você afeta a captação de oxigênio do seu alvéolo pulmonar, porque a pressão parcial de oxigênio cai. Bom, mas isso tem que ser uma aula muito mais ampla. Mas o que é importante saber? A nossa estratégia de chegar na hora do jogo é para você evitar o que nós chamamos de mal agudo da montanha. Quando você põe o pé nessa alta altitude, na hora você começa a ficar ofegante, a hiperventilar. Você não percebe, mas você começa a hiperventilar. Com o tempo passando, os efeitos dessa exposição começam a vir. Quais são? Uma dor de cabeça intensa, náusea, ânsia de vômito. É por isso que nós optamos em chegar próximo. Isso não vai aumentar a performance da equipe. A performance da equipe já vai estar comprometida. O desafio é recuperar esses atletas e tentar, pelo próprio histórico desses atletas, saber quem sente mais ou menos atuando nessas altas altitudes, como é La Paz a 3.600. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Boa noite. Apesar do Palmeiras repetir os jogadores da defesa, hoje a marcação era mais individual e mais cerrada do que foi no 3-0 no segundo turno do Campeonato Brasileiro passado. Isso é uma questão que fez um pouco mais de diferença hoje, principalmente na saída de bola e alguns outros lances? Com todo o respeito, e a divergência também faz parte, foi a mesma estrutura montada conosco lá. O Gomes saindo, o ala direito espetando na saída do lateral, o Gomes abrindo para fazer um contato com o BH, as outras na sobra, por vezes jogando jogadores na frente para deixar um contra um, buscando vencer duelos. Ela teve mais ou menos o mesmo desenho. Professor César, as duas últimas. Tudo bom? Professor César e Tite, acho que já é um fato que, pelo menos hoje em dia, fora de São Paulo, o Flamengo é um dos principais, o principal rival do Flamengo, e no Rio de Janeiro, fora do Rio, o Palmeiras é o principal rival do Flamengo. Tem um tabu também que no Campeonato Brasileiro, desde 2017, o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo. Esse tipo de informação entra no vestiário e consegue motivar mais o jogador? O César me ajuda, falo por mim, porque quando está falando, para mim foi surpresa. Tanto é que, em sendo surpresa, para mim não foi nem tocado. Não, são duas grandes equipes, eu não isolo os dois, né? Assim, mas pelo momento do Palmeiras, né, atual bicampeão brasileiro, não o momento passado recente, mas também o histórico do Flamengo nos últimos 5 anos, a rivalidade acirrou muito, sim. Porém, sempre o próximo compromisso nosso, a gente tem como tratando-se assim como profissional, nós temos como o mais difícil, o mais importante e o mais difícil. Então, hoje sim, né, até meia-noite, Palmeiras, nossa mente vai estar ocupada ainda por aquilo que a gente diagnosticou e projetou e que a gente está levando de saldo positivo e negativo. A partir de amanhã a gente já muda a chave, né? Porque a gente tem como foi comentado aí, um adversário difícil na Bolívia que merece toda a atenção.
Última pergunta. Boa noite, Tite, César Sampaio. Aqui, ó, José Paes, Mesa Redonda, TV Gazeta. Professor, gramado sintético beneficia o time da casa, não beneficia? Prejudicou o teu time hoje ou não teve nada disso? Obrigado. É uma adaptação, a gente tentou fazer ontem o aquecimento no gramado sintético que tem no ninho. Poderíamos até ter feito mais um trabalho no dia anterior. A gente procurar, porque quando vem. Eu e o Miro, meu irmão, nós temos gramado sintético no sul. Ele cuida lá. É muito diferente. Não é pouco, ela é muito. Quem tem uma rotina, ele consegue estabelecer velocidade da bola, uma hora a batida embaixo. A conchinha que tu vai fazer um passe cavado, ele dificulta. E a adaptação ela tem que ser de todos. Por quê? Porque se está liberado pela situação, compete a nós estabelecermos. E também nos adaptarmos a uma situação que ela é, e ela é notória. Diferentemente, por exemplo, o gramado aqui é diferente da Arena da Baixada. Da Arena da Baixada ele é de pó de fibra de coco. Então ele fica com diferente, não é como tem o sintético daqui, que ele é de borracha. Daqui a pouco te dá maciez, mas ele retira, ele te deixa muito mais veloz. Oi? De cortiça. E aí viu o primeiro jogo quando aconteceu, eu estou assistindo, o primeiro jogo do Palmeiras foi com gramado novo. Foi. Quando eu olhei, eu digo, nossa, como é. Eu, mesmo tendo conhecimento, digo, nossa, como essa bola corta e dá o. Ela traz uma velocidade do jogo diferente. Adaptação, precisa se adaptar. Fechou a última? Fechou. Deixa eu só fazer uma observação um pouquinho como... Na minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta. E eu tenho que aguentar ali quando vem fora todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras, não é. Não é. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criança que dá para te educar. Então as ofensas que eu ouvi, ela é do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar a minha cabeça, tenho que limpar uma coisa feia, cara. Então, só para essas pessoas, não para a torcida do Palmeiras. Também, Tite, você tá no Chiqueirão, na Arena dos Porcos, né? Que é o quê, né, cara? Tem todo o direito. E eu estive aqui. E tem uma etapa muito bonita que me orgulha aqui. O nosso trabalho aqui, ele foi digno, Bruno, que ele salvou aquela etapa, o Palmeiras do rebaixamento. E eu sei disso. E eu tenho isso na minha memória gravado muito forte. Então eu tenho respeito às etapas que foram. Mas essa pessoa, talvez, esses aí, eles não são dignos para ser representantes de uma série de garotos, e nós somos muito bem recebidos. Uma série de garotada ali que estava do lado e que olham daqui a pouco na figura do César, que esteve em toda uma história aqui bonita de Palmeiras. É ídolo, é monstro, e que está do outro lado, mas que haja o respeito. Para ter um pouquinho, senão a gente acha que o futebol vale tudo, cara. Não é assim. Tá certo? Absolutamente. Obrigado, se tu não me dá uma força. Vamos embora. Thiaguinho. Muito obrigado. Tá aí, galera. O Tite detonou agora no final da entrevista coletiva este porco, este imbecil, deste torcedor do Palmeiras, né, que cuspiu na cabeça dele. Cara, você é um imbecil. Você é um animal. Você não deveria estar aí no meio das pessoas. A pessoa que tem essa atitude de cuspir na outra, cara, que imbecil que você é. Você não tem vergonha na cara? Você deve estar assistindo ou já assistiu essa entrevista do Tite, né? Como que você se sente? Você é pai de família? Como que o seu filho olha pra você sabendo que você é um animal? Eu gostaria, cara, de saber quem é essa pessoa. Porque, pena que não tem a filmagem, né? Porque são tanta gente. Tá aí, pessoal, mas é isso. O Tite desabafando aqui no final da entrevista coletiva, porque cuspiram na cabeça dele. É brincadeira um negócio desse, né? Que falta de respeito, que falta de educação, né? Que animal. Ufa! Tá aí, galera, empate em 0-0. Eu, antes do jogo, tinha comentado que um empate era um bom resultado para o Flamengo, por se tratar de jogar fora de casa,
contra uma grande equipe. O Palmeiras é um grande time, uma grande equipe. É um time que vai brigar pelo título brasileiro junto com o Flamengo, com certeza, né? Até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o empate foi bom resultado, sim. O Tite poupou o Pedro no primeiro tempo, colocou no intervalo, poupou o De La Cruz, colocou aos 31 do segundo tempo. Mas isso, galera, isso é como que eu posso dizer, com responsabilidade, porque o Fabinho Massaredian veio aqui explicar, né, a rodagem. Eles têm um GPS nas costas e eles têm todos os dados de cada atleta, né, o quanto que ele aguenta jogar. Por exemplo, o Fabinho citou 7 jogos seguidos e daí começam as lesões. Então foi poupado no jogo passado o Arrascaeta, hoje foi poupado o De La Cruz, o Pedro foi poupado 45 minutos. Só que isso é um estudo feito para os jogadores não se lesionarem, né? Não estourar. Cara, tá certíssimo. O jogo mais importante é quarta-feira. É lá na altitude de La Paz. 3.650 metros. E se o Flamengo empatar lá também, será um bom resultado, tá bom? No meu ponto de vista, né? Não sei no seu. Valeu, muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Fui!